Salmo 81. Esse salmo é um pouco mais longo e eu vou me permitir ler alguns trechos que eu separei para a gente falar sobre o assunto, porque tem muita nomenclatura no hebraico, muita representação de festas arquetípicas e que eu então vou me permitir fazer a leitura do que a gente fala no Salmo 81, fazendo algumas observações, ok? Esse salmo se refere à saída da libertação do povo de Israel do Egito opressor e escravocrata. Acontece que quando a gente fala em Egito, a gente fala nas prisões. Então, não é um lugar, embora nos Salmos se refira a um lugar, né? O povo de Israel estava saindo do Egito, a gente já falou sobre isso várias vezes, só que nós também precisamos sair do nosso Egito, que são as nossas prisões, para encontrar um estado de Israel, que nós já falamos que é essa força interior que ressoa com a nossa verdade de alma, tá? O versículo 6 informa quando José vai ao Egito e encontra uma língua desconhecida. E depois, mais à frente, no versículo 11, aparece a nação judaica, e que se ergue depois da morte de Israel e o período de escravidão durante anos. Então, versículo 6, quando ele saiu sobre a terra do Egito, e versículo 11, eu sou o Senhor teu Deus, que te ergueu da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Bom, quando a gente vê esse movimento que vai ser relatado ao longo dos Salmos, a gente tem que ter em consideração que nós estamos falando da árvore da vida. Estamos falando de pessoas, cada pessoa tem uma representação arquetípica na árvore da vida e o nosso caminho é de ascensão de consciência representada por essas personalidades. Então, vamos lá. É interessante notarmos que o início do pináculo de libertação e redenção da servidão do Egito não ocorreu na saída e libertação física do Egito em 15 de Nissan, que é uma nomenclatura em relação a um mês hebraico, que é o mês do signo de touro, tá, gente? Que ali, naquele período, se comemora a festa de Pessah, que é a Páscoa, a nossa Páscoa, né? A palavra Pessah significa passar por cima. Passar por cima do quê? Da escravidão, da opressão, da escravatura, certo? Mas não acontece ali, mas em 1º de Tishrei, que é o mês que está conectado ao signo de Libra ou Balança, dependendo se você está no Brasil ou em Portugal. De acordo com o calendário judaico, nós temos nessa época uma festividade chamada Rosh Hashanah. Essa festividade fala da cabeça do mês, cabeça do ano. E quem me acompanha há muito tempo no Instagram sabe que nós fizemos, então, no começo de cada ano, nós temos para cada dia, ao longo de 12 dias, uma intenção colocada, conectada a cada signo do zodíaco, que tem uma energia arquetípica que nos move durante um ano inteiro, né? Bom, então falamos dessas festas, né? Que são festas arquetípicas, mas ainda todo o processo das 10 pragas ocorre no Egito, que dura um ano, não foi algo repentino em horas ou poucos dias. Posteriormente, este mesmo salmo também estava destinado a acompanhar os sacrifícios no templo de Rosh Hashanah, que nós já falamos, assim como ser o cântico do dia do 5º dia da semana, um dia antes do Shabat, que é o sábado, que seria o 7º dia, né? Lembrando que domingo é o 1º dia. Tempo que já estamos na era atual, próximo à redenção ou na era do Messias. Já falamos também, em várias vezes aqui, que o Messias que chega é o Messias interior, que se manifesta. Nada mais é do que a nossa própria alma com os poderes, né, latentes e operantes. O processo genuíno da libertação do mundo físico vem fundamentalmente através da palavra, que por sua vez forma a frase e gera uma forma amplificada de um conteúdo oral, isto é, diálogos, conversas, construção de conhecimento. No entanto, quando isso não ocorre,
ou seja, quando as pessoas não conversam para que a gente saia do mundo físico e se eleve ao mundo das ideias e eleve as compreensões das nossas emoções, né? Nós continuamos nesse mundo de Malhut, ou seja, no Egito, ou seja, nas nossas prisões. Já falamos no salmo anterior que nós temos vários tipos de exílio. Exílio emocional, exílio mental e exílio intelectual e exílio espiritual, né? Muitas vezes nós ficamos estagnados nesse exílio e esse exílio muitas vezes é intelectual. Eu penso sobre determinada situação, não mudo a minha opinião, não cresço, não me abro para nada, né? É uma forma de exílio. No entanto, quando isso não ocorre, e não há outras estratégias ou alternativas, somente teremos o recurso da palavra com Deus, ou seja, da prece. Então, se você não cresce em relação às tuas discussões com os teus pares na humanidade, você vai ter que prestar contas lá, vai ter que conversar com ele, vai ter que orar. E quando a gente sabe muito bem que existem preces de agradecimento, mas na sua grande maioria das vezes, a prece sempre tem algum pedido, né? Então, atenção, vamos tentar elevar o nosso nível de consciência sem que a gente tenha que chegar no limite e ficar rogando para que Deus tenha misericórdia e atue, sobreatue, na verdade, porque nós temos todo o necessário para atuar diante daquilo que a vida nos se manifesta para nós. Não é à toa, então, que Moisés, quando foi comunicado de seu erro, foi bater na pedra em vez de falar com ela e recorreu à prece 515 vezes para que ele fosse permitido sua entrada em Israel. Mais ainda, 515 é a soma da gematria das palavras Isaac e Rebeca. E essa palavra hebraica, Rebeca, também pode ser permutada cabalisticamente para a palavra hebraica Isaac. Porém, pode ser escrita também como Ketshai, ou seja, morto-vivo, vivente. Dessa forma, o processo que Moisés realizou é muito mais profundo e equivalente em trazer vida para aquilo ou aquele que está morto. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Isaac, Rebeca, né, a gente tem aí sefirás inferiores na árvore da vida. Trazendo arquetipicamente para a nossa história, nós vamos olhar Isaac na sefirá de Esod, que é a sefirá do sexo, da sexualidade, do ego inferior. Então, nós precisamos sair, muitas vezes, desse exílio, que é sexual, que é material, né? Que trabalham os instintos, para que a gente transcenda, né? Para que a gente saia realmente da nossa prisão física. Outro sim, vamos lá. Ou seja, Pinchas é, na verdade, a reencarnação de Isaac, para Kabbalah, né? E através... Então, quer dizer, nesse nível de profundidade ótica, trazer vida ao que está morto. Não é à toa que o profeta Elias é a própria reencarnação de Pinchas, que foi Isaac antes. Ou seja, é um arquétipo de ascensão na árvore da vida. Conhecido esse último como o ser do pacto de paz, com quem concretizou o pacto da justiça e que está presente espiritualmente em todo o Brit Milá, circuncisão, e na cerimônia de Pessah corresponde ao ato de visitar os lares e tomar o quarto copo de vinho, deixando cheio em toda a celebração. Bom, vejam, ele é permeado de muitas festas e festividades judaicas e cada uma tem uma análise. Então, para ser fiel ao Salmo 80, ao Terrilim 80, eu decidi ler. Um grande beijo para você, a gente se vê no Salmo 81.